Minhas irmãs, meus irmãos, muita paz. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. As parábolas de Jesus. Atravessaram o tempo, sem sofrer muita modificação. Não foi objeto de análise mais profunda. Então, trazem elas a essência do ensinamento de Jesus para nós. 2000 anos de ensinamento. E o interessante é que Jesus, quando contou parábola, um ensino em forma de história com uma conclusão moral, Jesus pensava nos dias de hoje. Foi de propósito. Ele queria que o ensino dele atravessasse o tempo e chegasse à época das luzes, do conhecimento, quando nós teríamos a possibilidade de compreender de maneira mais profunda aquela historinha que ele havia contado, e que essas historinhas, 26 ao todo, passaram despercebidas, não deram importância. Então elas chegam nos dias de hoje com o vigor do ensinamento de Jesus. Jesus geralmente ele começa a parábola assim: o reino dos céus é semelhante. Geralmente é assim. Nesta parábola que a Nilce anunciou, a parábola do filho pródigo, ele inicia de maneira diferente. Um homem tinha 2 filhos. E é interessante o modo como Jesus inicia a parábola. Porque em algumas parábolas, Jesus fala de um homem, um senhor ou um rei, querendo demonstrar aí a justiça de Deus. Em outras, ele fala de um pai de família, mostrando aí a misericórdia de Deus. Esta parábola do filho pródigo, ele junta os dois conceitos. Um homem tinha 2 filhos, então é um homem, mas que ao mesmo tempo era pai. Então é uma parábola em que Jesus aborda a justiça e a misericórdia de Deus ao mesmo tempo. É um fato diferenciado, porque geralmente nas parábolas ou ele enfoca justiça ou ele enfoca misericórdia. Vamos situar no tempo esta parábola. Está lá em Lucas, viu? Vale a pena chegar em casa, abrir o Novo Testamento e dar uma olhada. Está lá em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11 até o 32. Somente Lucas registrou esta parábola, não se encontra nos outros evangelistas. Jesus contou essa parábola ao final do 3º ano da sua missão. Logo, logo os fatos se sucederiam, ele seria preso
torturado, crucificado. Então Jesus deixou para um último momento uma lição importante para nós. Um homem tinha 2 filhos. Eu fico imaginando, por que 2? Por que não 3? Por que não 4? Por que exatamente 2? Será que Jesus está querendo dizer que, já que ele está falando de justiça e misericórdia de Deus, será que ele está querendo dizer na parábola que a humanidade terrena se divide em 2 grandes grupos? Talvez sim, mas é matéria para a gente pensar a respeito. Mas Jesus conta a parábola da seguinte maneira, e a gente identifica nela a história de todos nós. Um homem tinha 2 filhos. Disse certa feita o mais novo ao pai: dá-me a minha parte. O filho, quando pede ao pai, geralmente ele pede o quê? É isso mesmo. É dinheiro mesmo. É dinheiro. A turma, os operadores do direito, chamam isso, dão um nome bonito, chama-se antecipação da legítima. Ou seja, pai, como você vai morrer mesmo, né, um dia, então me dá logo aquilo que eu tenho direito quando você morrer. Antecipação da legítima. Olha a justiça aí, ele faz jus. Mas sendo parábola de Jesus, será que este filho, já que o homem é a justiça de Deus, será que um filho de Deus, um espírito, portanto, pede ao pai dinheiro? A gente encontra muita análise por aí assim, muito materializada, não é? A gente pode pegar a questão do dinheiro como uma metáfora, mas o próprio nome parábola vem do grego parábole, ou seja, algo que se coloca ao lado, ou seja, algo simbólico, metafórico, sentido figurado. É por isso que as parábolas de Jesus nos permitem voos de interpretação. Parábola de Jesus é igual ao elástico. Cada um estica do jeito que quer e pode. E do jeito que você esticar, ou seja, da maneira que você interpretar a parábola, se você, nessa interpretação, tirou uma orientação para a sua vida, tirou algo digno, superior, a sua interpretação está correta. Não existe uma única interpretação dos ensinos de Jesus. É por isso que as palavras dele são de vida eterna. É por isso que vai passar céu e vai passar terra, mas as palavras dele vão continuar, porque elas se projetam no tempo. À medida que a gente evolui, à medida que a gente passa o tempo, a gente começa a ver o ensino de Jesus, em especial a parábola, de maneira diferenciada. Ontem entendimos de um jeito, hoje de outro, amanhã, quem sabe. Há uma informação de Emmanuel para Chico Xavier, ele dizendo que ele participa, às vezes, de estudos do Evangelho junto aos espíritos sublimes, e ele diz que ele se sente um crocodilo no meio da turma.
Já pensaram Emanuel se sentindo um crocodilo? Tal o modo como interpretam. Então, parábola é para o entendimento cabível para cada um de nós. É por isso que alguns interpretam de maneira muito literal. O filho pediu dinheiro, saiu de casa e gastou o dinheiro. Se arrependeu e voltou para casa. Mas eu penso que Jesus não iria deixar para um momento grave, um dos últimos instantes da sua vida, um ensinamento tão linear. Porque todo filho pede para o pai é dinheiro mesmo. E o pai tem pela responsabilidade de dar, mediando e tal, a coisa, mas sempre concede algo. Jesus não iria gastar tempo, né, para falar algo de tão literal. Jesus está remetendo a algo extraordinário. O que é que um espírito pede à justiça de Deus? Qual é o maior bem que nós podemos ter, ou que nós temos, que nós já conquistamos? A liberdade, a capacidade de agir, o livre-arbítrio. É por isso que é um espírito, por isso que na parábola Jesus fala, o filho mais novo, podemos entender, aquele espírito recém-chegado à fase humana. Atravessou toda a fase dos reinos inferiores da natureza, conforme a própria ciência nos fala da evolução das espécies. Atravessou toda a fase dos reinos inferiores da natureza, chegou no período hominal, atingiu a fase humana. O espírito novo que está adentrando essa fase pede à justiça de Deus autonomia, liberdade. E é isso que o homem, o pai, na parábola, dá ao filho. Dá-me a minha parte. E o pai concede, porque é de justiça, ele merece, ele precisa. Deus nos dá a liberdade. Aliás, acima um pouquinho da nossa capacidade. Para ver como é que a gente age. Para ver como é que a gente anda. E Deus confia tanto em nós, mas confia tanto em nós, que nos dá liberdade e guarda a certeza absoluta, que não importa o caminho pelo qual nós vamos transitar, um dia a gente retorna evoluído. Essa é a grande certeza que Deus tem a respeito de todos nós, da humanidade inteira. É assim na parábola. O filho mais novo pede ao pai a parte que lhe é de direito, e o pai concede. O filho, de posse daquilo que pretendia do pai, continua Jesus na parábola, vai para um país longínquo, ou seja, Jesus está dizendo, se afasta do olhar, da vigilância do pai. Gasta tudo. Dinheiro? Não. A liberdade que lhe foi dada. Gasta toda a liberdade. Encontra amigos. Vamos botar esse amigos aí entre parênteses. Né? No Brasil tem um jeito muito gostoso de a gente falar, né? Muito amigos. Né? Aí todo mundo entende. Aqueles que estão apenas interessados na sua liberdade. O livro dos Espíritos trata isso de uma maneira extraordinária. Como é que o Espírito escolhe o bem e o mal? Experimentando. Ou ouvindo orientações e conselhos
dos amigos, alguns são amigos mesmo, outros não, para que ele exercite o seu poder de decisão. É assim, experimentando o bem e o mal, passando pelas consequências dos seus atos, é que o espírito se engrandece, cresce, evolui, amadurece. Jesus está falando aí nesta parábola, de um espírito recém-chegado à fase humana, nas suas primeiras experimentações do seu livre arbítrio, da sua liberdade. Se afasta para um país longínquo e gasta tudo. E aí vem a conta, que tem sempre consequência. Aliás, é uma palavra que a doutrina espírita veio rasgar de uma vez por todas, é a palavra pecado. Que os segmentos religiosos insistiram muito no pecado contra Deus, o pecado contra a divindade. Ninguém peca contra ninguém, a gente peca contra a gente mesmo. A nossa origem, de onde nós viemos. Então, quando a gente substitui a palavra pecado por consequência, experimentação, consequência, precisamos errar para aprender? Não, não precisamos. Mas é uma escolha. É uma escolha da pessoa. E vai ter as consequências daquela escolha. Aliás, a palavra pecado vem do latim peccadere, que quer dizer escorregar com os pés. Simplesinho, né? Você tem a trilha por onde andar, e Jesus veio nos trazer essa trilha, essa orientação, por onde transitar, como evoluir, andando por um caminho que não traga lá muita amargura. Peccadere é quando a pessoa sai do caminho, escorrega do caminho, desvia a rota. Olha, a gente pode ir daqui para Anápolis de carro pelo asfalto, né? Vamos pagar um pedágiozinho ali diante, porque sempre tem, né? Alguma coisa assim e tal. Nos caminhos da vida tem sempre um pedágio. Mas você pode escolher, de vez em pagar o pedágio, você vai pelo mato. Eu não pago o pedágio, mas vai sofrer muito mais. Agora, a escolha é sua. Nesta parábola, Jesus evidencia isso. A escolha é sua. Você quer ir pelo matagal? Vá. É a sua escolha. Agora, você vai assumir as consequências dessa sua escolha. Não há pecado, não há afronta, a não ser contra você mesmo, a sua natureza, a sua origem. É nisso que esta parábola se apega. Pois bem, o filho mais novo, tendo gastado tudo o que recebeu do pai, começa a passar dificuldade. Olha a justiça aí. A consequência vindo de algo deliberado por ele. Começa a passar necessidade. Bom, nessa altura dos acontecimentos, quando ele começa a passar necessidade, os muito amigos já foram embora, né? Já foram embora. Foram escolher outro, né? É a melhor hora. A vida faz a vida seleciona aqueles que realmente gostam de nós, são efetivamente amigos, ou aqueles que estão apenas ali, já que você está cheio de liberdade, ou cheio disso, cheio daquilo. Já foram procurar outros. Ficou ele entregue à sua consequência. Sim, porque a consequência é dele. A escolha foi dele. Muito embora a influência
Muita gente chega na casa espírita e fala, eu vim aqui para você me livrar do obsessor. Meu amigo, você não vai se livrar dele nunca. Você vai transformá-lo em seu amigo. Porque se fosse para afastar, Deus já teria afastado. Se Deus faz com que o seu inimigo esteja ou está perto de você, quem somos nós para lutar contra a decisão de Deus? Vou te salvar de Deus? Não há condição. O trabalho é converter o inimigo em amigo. Pois bem, começa a passar dificuldade. Só lhe restou, continua Jesus na parábola, a única coisa que ele conseguiu arrumar para sobreviver foi a função de tratador de porco. Aí Jesus exagera, e eu adoro os exageros de Jesus. Porque ele exagera. Porque para um judeu era a pior das profissões. Aliás, era uma das poucas coisas que permitia a mulher pedir separação, viu? Nós melhoramos muito, né? Nós melhoramos um bocado. As meninas ainda reclamam muito da gente, ok, tudo bem. Mas nós já melhoramos um bocadinho. Antigamente, uma das poucas coisas que permitia a mulher pedir separação era se o marido fosse tratador de porco. Jesus, então, exagera. A única coisa que lhe restou foi ser tratador de porco. E ele passava tanta necessidade que ele queria comer o alimento dos porcos, mas nem isso era possível. Jesus coloca isso para a gente colocar bem mesmo, ver até onde que pode descer a criatura humana, filha daquele pai ali, ó. O quanto a gente pode ir. Tinha ânsia de retornar à animalidade. Vocês nunca viram ninguém retornando à animalidade, não? Vê dois carros batendo na avenida que você vê quando os dois motoristas saem de dentro do carro. É uma busca. Deus já nos deu a capacidade de diálogo. Mas não, a gente prefere um morder o outro ali. Um prejuízozinho financeiro, pronto, é um valei meu Deus que não tem mais tamanho. Jesus está retratando coisas comuns da nossa vida, do dia a dia. A tentativa de retorno à animalidade, mas isso não é possível, porque o progresso é inexorável. Não há retorno, não há a mínima possibilidade do espírito retrogradar a uma posição inferior àquela que ele já conquistou. Queria comer a comida dos animais, mas nem isso era possível. Está sofrendo, né? Imagina aí. Está sofrendo. Mais um dia. Tem sempre um dia, né? Um dia entrando em si, eu gosto muito desse verbo, entrando em si e não caindo em si, porque ninguém cai para cima. Entrando em si, ele chega à conclusão: o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou tratador de porco. Eu sou filho daquele pai bondoso que eu pedi, ele me deu. O que eu vou fazer? Vou me levantar e vou até ele. E assim, pensando assim, age. Graças à crise. Graças à depressão. Quando a gente entra em crise, quando a gente entra em depressão, é a melhor oportunidade para fazer análise da gente mesmo.
A gente se perquirir. Olha, obteve sucesso, dá uma festa, convida a gente. Nós vamos lá. Teve uma derrota, aprende com ela. Por que que isso me aconteceu? O que que a vida está querendo me ensinar com isso? Olha, se isso for recorrente na sua vida, traduzindo recorrente, se está repetindo um punhado de vezes na tua vida, é a vida te chamando a atenção. Ó, presta atenção nisso. Porque não está castigo de Deus, não. Deus não castiga, Deus é doação o tempo todo. Nós temos que eliminar também da nossa concepção mental essa ideia de castigo de Deus. Isso não existe. Deus é apenas doação. E é o que aquele menino, aquele que saiu da casa do pai, foi egoísta, né? Recebeu do pai o que queria, o que pretendia, e ó, caiu fora, né? Pensou assim, Deus é grande, mas o mato é maior, né? Foi embora. Gastou com os amigos, né? A minha turma. Tal, agora eu vou viver a minha vida. Aquelas coisas todas, aqueles arroubos todos que a gente tem na fase juvenil, não é? Muito próprio. Faz parte do processo de amadurecimento. Mas lá no sofrimento, quando ele recebe as consequências do ato que ele cometeu contra ele mesmo, ele pensa, planeja e age. Aí é que está. Pensa, planeja e age. Os companheiros todos sabem que eu vim do Rio de Janeiro, não é? E morava no Flamengo. E eu tinha uma turminha, isso no ano de 1900 mais ou menos nessa época. E a gente tinha uma turminha do futebol, futebol de areia, adorava, uma delícia, né? E eu tinha um companheirão, que eu e ele, a gente jogava mais ou menos bem, né? Eu corria pela direita, cruzava, ele era bem alto, ele cabeceava, era gol na certa, né? E esse amigo, ele sempre dizia para mim, eu vou fazer medicina. Eu dizia, bacana. Bom, a vida passou, o mundo girou e tal. Me formei, fui para Brasília, depois fui liberto e vim para cá e tal, né? Mas coisa de um mês e pouco eu estive no Rio de Janeiro, visitando lá os parentes, que continuam todos lá, e me deu a oportunidade de eu andar ali no Flamengo. E eu fui andar no Flamengo. E eu estou vendo uma pessoa lá na areia batendo bola. Olha, o calção era o mesmo, mas os cabelos, quanta diferença. Viu? Era ele mesmo. E eu fui chegando perto e tal. Ô Adilson, falei o nome. Ninguém conhece ele não, né? Como é que você vai? Ele, rapaz, mas que saudade, tá tudo bom? Tudo bem, batemos um papo e tal. Eu perguntei para ele, escuta, e o curso de medicina? Qual foi a especialidade que você escolheu? Ele falou, ainda vou fazer o vestibular. Eu falei, só se for para outra encarnação, meu amigo, porque nessa não dá mais não. A diferença entre planejar e executar. Às vezes a gente demora muito tempo entre o planejamento e a execução. Nesta parábola, Jesus mostra a atitude daquele que aprendeu. Caiu em si, ou entrou em si. O que eu estou fazendo aqui? Eu não sou pastor de porco. Não sou tratador de porco. Eu sou filho daquele pai bondoso que me deu aquilo que eu pedi a ele. O que eu vou fazer? Vou me levantar e vou até ele. E assim fazendo, assim pensando, assim faz.
A grande distância que há, às vezes, entre o planejar e o executar. Que o meu amigo lá do Rio de Janeiro continua planejando, mas sem a efetivação daquilo que planeja. Na parábola, Jesus não diz quanto tempo demorou entre o planejamento e a execução, mas parece que deve ter sido rápido. O que eu vou fazer? Eu vou retornar à casa do meu pai, pedir perdão a ele, e assim fazendo, assim pensando, assim faz. Coloca-se de pé. Eu acho isso extraordinário, porque a única posição exclusiva do ser humano fica de pé. Ficou de pé, moralmente e fisicamente. Se reconheceu filho daquele pai lá, não cuidador de porco aqui. Não é hora da gente pensar? Escuta, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou somente aquela pessoa que paga IPVA, IPTU, IOF, vem CPMF aí, e mais não sei o que é mais, imposto e condomínio, isso. Eu só sou isso aqui? O que será que eu sou? E tem muita gente que se limita, se apequena, se diminui, na sua grande condição de filho de Deus, fica apenas achando que a sua vida é isso aí. Se levanta, bota-se de pé, se reconhece filho de Deus e se põe na estrada. Escuta, vem. É o filho. É o filho pródigo ou é o outro filho? Voltou aí? Precisa começar desde o início? Não, né? Tá. Não, porque quando eu era menino, meu apelido era megafone. Eu não preciso muito de microfone, não. Para passar cola era uma beleza. A sala do lado ouvia. Botou-se de pé e veio. Eu sempre quis falar isso numa parábola, numa palestra, e vou falar hoje aqui. Corta para o pai. Está o pai lá no jardim da casa, vê o filho vindo de longe. O que fala o pai? Ah, lá vem o moleque. Saiu daqui, ó, exibido, dizendo que não precisava nada de ninguém, tal. Agora está vindo lá todo estrupiado, vai ter que chegar até aqui e pedir perdão para deixar de ser besta. É esse o papel do pai? Pai nenhum faz isso, muito menos esse aí, a que Jesus se refere. O pai, quanto a Jesus na parábola, o pai quando vê o filho a meio de caminho, vale dizer, aquilo que você planeja para a sua recuperação, para você se sentir filho de Deus, você não precisa transitar tudo, não. Quando você faz a metade, a misericórdia de Deus vem ao seu encontro. É por isso que a parábola é um misto de justiça e misericórdia. Porque é assim que age o Pai. Ao ver, segundo conta Jesus, Lucas capítulo 15, ao ver o filho a meio de caminho, o pai sai em desabalada carreira. E o abraça e manda colocar sandália nos pés e anel nos dedos. Para nós não soa, não tem representatividade nenhuma, né? Anel e sandália, o que ele quer dizer com isso? Naquele tempo significava, escravo andava descalço, senhor usava sandália. Anel no dedo é indicativo de que era filho de alguém importante.
filho de algo, fidalgo. Anel no dedo. O pai, ao ver o esforço dele a meio de caminho, o eleva à condição que é própria dele, do seu aprendizado, da sua vida. Eu não sei por que essa parábola é chamada de o filho pródigo. Prodigalidade é uma doença, né? A pessoa que não consegue segurar o que tem. Se ganha 5, gasta 10. Se ganha 10, gasta 20. Se ganha 20, gasta 40. A prodigalidade é essa. A pessoa não consegue reter bens, né? É preciso interditar, às vezes, essas pessoas. É uma descompensação que existe. Mas eu não entendo muito porque que chama de filho pródigo. Ele foi pródigo, gastou demais, mas ele também era egoísta quando saiu, era orgulhoso, não preciso desse povo, já tenho o que eu quero, vou-me embora. Ele era tudo. Mas ele aprendeu e volta. E o interessante é que volta humilde. Humildade é característica das grandes almas. Porque ele vira para o pai e fala, olha, eu não mereço ser chamado de seu filho. Me dê um trabalho e eu já ficarei mais do que satisfeito. O pai manda dar uma festa. Porque o filho estava morto e reviveu. Estava perdido e se encontrou. Retornou ao caminho. Será que Jesus está falando da vida da gente? Nos eternos ir e vir da nossa existência? Das experiências pelas quais a gente passa? E que muitas das vezes são de amargura, mas que nos trazem um ensinamento? Eu tenho um grande amigo que sofreu um abalo financeiro horroroso, coisa de quase R$1 milhão. Ele ficou muito mal, é claro, né? E falou, nossa, mas eu confiei demais na pessoa. O sócio dele que deu uma fugida para Passárgada, né? Foi embora, levou a... Aí eu falei, olha, você pagou um curso caro, mas esse aprendizado ninguém nunca mais tira de você. Em encarnação nenhuma. Você aprendeu a dura lição da prudência, de ser comedido, de pensar antes de executar. É por isso que o cérebro está muito acima da mão. E está acima do coração também, viu? Não fala assim porque o coração mandou sem pensar antes, não. Talvez eu esteja falando isso mais para os homens mesmo do que para as meninas. Não é? O cérebro está em cima do coração. Basta a gente olhar a pessoa humana que a gente vê. Voltou, então, enriquecido o filho que no início é chamado de pródigo. Humilde. Me dá um cantinho. Deixa eu ser o seu servo. E o pai dá uma festa. É a vida da gente. Mas tem um outro filho. Geralmente, em todas as interpretações desta parábola, nunca ninguém fala do outro filho. Acho que ele fica com raiva por conta disso. Porque ninguém nunca comenta a respeito dele. Todo mundo fala do irmãozinho mais novo dele, que passou uma dura experiência. Então vamos ver, rapidamente, o outro filho. Está a festa lá. Música, comida e tal, aquela alegria enorme. E o outro filho, o filho mais velho, chega. Quando ouve o barulho, a música e tudo mais, pergunta o que é. Assim conta Jesus. Um dos servos
do homem, do pai, vira para ele e fala, ó, foi teu irmão que voltou e teu pai está dando uma festa para ele aí. Gente, fofoqueiro já existe desde aquele tempo. Vamos chamar de fofoqueiro, não, comunicadores sociais, né? Fica mais elegante, né? Mas o efeito é o mesmo, né? Foi seu irmão aí que chegou, teu pai está dando um festão aí de arromba. E o filho, então, se recusa a entrar na casa. O pai vem de lá. Oh, por que você não quer entrar? Você nunca me deu nada. Eu estou contigo esse tempo todo, você nunca me deu nenhum cabritinho para eu jantar com meus amigos. Agora vem esse aí, não é irmão não. Vem esse aí, você dá uma festa dessa. Eu estou aqui o tempo todo com você. Eu fico pensando, qual dos dois filhos é pior, hein? Porque um saiu, era novinho, aprendeu, tomou umas bordoadas aqui, outra acolá, pagou uns pedágiozinhos aqui, acolá e tal, voltou, aprendeu a lição e voltou. O outro está com o pai, mas não aprendeu nada com o pai. É tão sovina, ciumento, está ali o tempo todo. Se Jesus, nesta parábola, está definindo a humanidade em dois grandes tipos, está na hora de cada um de nós começar a pensar em qual tipo que a gente se enquadra. No tipo acomodado, estamos aí junto do Pai, então está tudo bem, estamos usufruindo e tal, deixa a vida me levar, a vida leva eu estou aí tranquilo e tal, estou deixando a vida empurrar e tal, e vamos ver. Ou nós estamos categorizados como aquele que saiu, aprendeu, lutou, batalhou, sofreu, mas retornou. Fica aí a matéria para a gente pensar. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.